Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Pearl. É o segundo de uma trilogia. O terceiro filme dessa trilogia lança esse ano. E vamos conversar um pouquinho sobre a personagem, porque eu vejo que algumas pessoas, principalmente dentro do meio psi, quando eu uso o termo meio psi eu quero dizer psicólogos, né? Psicanalistas também, alguns, né? A psicanálise hoje em dia, muitas psicanálises, né? Não só a psicanálise do Freud, a psicanálise do Lacan ou a psicanálise clássica, né? Então tem muita gente que mistura um monte de coisa. O filme é o segundo, como eu disse, conta a história de Pearl, uma jovem, deve ter ali seus 18, 19 anos de idade, que vive ali numa fazenda, só ela, a mãe e o pai. Esse pai doente, a mãe, uma mulher muito rígida, rigorosa, com uma educação assim religiosa bastante cruel e que não permite quase nada que a filha faça, assim. Tudo muito há uma certa, vou usar o termo com muito cuidado, repressão aqui dentro dessa casa. Tipo, em contrapartida, o sonho da Pearl é ser uma estrela. É ser uma estrela de cinema, né? Protagonizar filmes e tal, etc. Quando você assiste esse filme, você, sendo estudante de psicanálise ou estudante de psicologia, ou até mesmo um psicólogo formado, ou um psicanalista, né, que já atende, se vê em vários momentos onde você começa a questionar do tipo, que diabos essa personagem é, né? Esse é o primeiro ponto assim do filme. Eu comentei sobre isso com vocês lá no vídeo sobre o filme Pobres Criaturas. Esse movimento que eu e você temos, né, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, de assistir algo e tentar definir aquilo. Olha, esse personagem aqui é um sociopata. Ou, olha, esse personagem aqui é um psicopata. Olha, o Coringa aqui no filme é um psicótico. Não, o Coringa é um psicopata. Não, o Coringa é um esquizofrênico. Há esse movimento de tentar, né, dar uma nomenclatura, um diagnóstico a esse personagem, analisando o comportamento, né, o que é irônico, já que nós psicanalistas levamos em conta, eu uso esse termo de propósito, o inconsciente, não o comportamento. Nós não somos psicólogos que tomam como referência o comportamento ou fenômenos comportamentais, como por exemplo, olha, se esse sujeito aqui tem um delírio, uma alucinação, logo ele é um psicótico, logo ele é um esquizofrênico. A psicanálise não trabalha dessa forma, analisando o comportamento, né? Só que quando você assiste esse filme, é inevitável, porque é uma personagem muito interessante. Por quê? Eu não sei você, mas eu, Daniel, cresci assistindo bastante filme de terror. E existem vários tipos de filmes de terror, né? Tem filme de terror de espírito, tem filme de terror de maldição, tem filme de terror de certos acontecimentos assim paranormais, tem filme de terror sobre demônio, e tem um que é o estilo que talvez a maioria das pessoas conheçam, que é o slasher. O que significa esse estilo? Provavelmente você em algum momento já assistiu o filme Sexta-feira 13. Jason, né, com a máscara de rock e tal, que matava a maioria adolescentes, né? O pessoal costuma até brincar falando que o Jason é o maior empata do cinema, né? Ele sempre adorava matar casais que estavam ali transando. Temos o Jason, temos o Michael Myers, né, do Halloween, temos o Fred Krueger, do A Hora do Pesadelo, e temos também, eu, Daniel, coloco o Chuck. Qual que é a característica desses personagens? Eles matam, óbvio, mas eles matam com uma certa aleatoriedade. Por exemplo, se você assiste o Sexta-feira 13, você vê que o Jason mata homens, mulheres, gordo, magro, homem negro, mulher negra, homem loiro, mulher loira. Ele mata quem tiver na frente dele. Ele não possui um padrão do tipo matar somente mulheres loiras,
matar somente mulheres brancas de cabelos castanhos com uma altura entre 1,70 m e 1,75 m com olhos castanhos. Não há esse padrão como, por exemplo, você pode encontrar num psicopata. Psicopata aqui entre aspas, né? Num dito serial killer. Que há um certo padrão ali das vítimas, né? Como, por exemplo, o Buffalo Bill, do livro Silêncio dos Inocentes. Havia um padrão ali. Ou o Ted Bundy também havia um padrão. O Maníaco do Parque, enfim, vários serial killers que tinham um padrão de vítima. Seja um padrão aqui dentro de uma visão, uma perspectiva física, né? Do tipo, olha, uma mulher de tal idade, com tal peso, com tal altura, cor do cabelo de tal forma. Seja outro tipo, por exemplo, Chico Picadinho, prostitutas, né? Enfim, dentre outros serial killers, como o Jeffrey Dahmer também, que matava, em sua maioria, homens que faziam parte de uma minoria, né, ali da sociedade, negros, hispânicos, latinos, enfim. O Slash aqui, ele não tem esse padrão do tipo, vou matar uma pessoa desse tipo, desse tipo, desse tipo. Não, você vê que o Jason matava quem tivesse ali, né? Seja homem, mulher, o que seja. No primeiro filme, X, A Marca da Morte, temos a história da Pearl, só que ela já muito velhinha. Por isso que o segundo filme é ela novinha, 18, 19 anos, e o terceiro filme, que é a Maxine, são anos após os eventos de Pearl, mas no X você tem a Pearl, a personagem da Pearl, bem velhinha mesmo. Ela mata vários jovens. Só que no filme Pearl explica, digamos assim, o ódio que ela tem por mulher loira. Mas significa que esse ódio por mulher loira é um padrão da Pearl? Não, porque ela mata outras pessoas também. Outro ponto que eu acho interessante de colocar é o seguinte: o slasher, o Jason, enfim, o Michael Myers, eu gosto desses dois para pensar esse estilo, esse tipo de assassino em filmes de terror. A morte, muitas das vezes, ela é colocada em dois pontos assim. Primeiro, como um meio, e segundo, como uma finalidade. O slash, a morte, é uma finalidade. Tipo assim, esses monstros, né? Vamos colocar dessa forma, só matam. Eles não perguntam o porquê, nem o nome da pessoa. Não existe nenhum fator emocional externo ou que de alguma forma possa ter influenciado a morte deles. Como, por exemplo, em Pearl, quando ela tá ali, né? Eu vou comentar sobre o filme, mas só tô dando uma explicada antes dessa questão do slash, que eu acho importante. Há motivações. A Pearl, ela não mata sem uma motivação. Então eu, Daniel, não consigo colocá-la nessa categoria de slasher, do tipo, de simplesmente matar. Como se a morte, como se o assassinato aqui fosse a finalidade. Há um fator externo que desencadeia essa morte, né? Então, por exemplo, a raiva, inveja, como é no filme Pearl que eu vou comentar com vocês, decepção, injustiça, desrespeito. Então, assim, essa é importante marcar com vocês porque há essa questão do tipo algo externo que desencadeia, digamos assim, esse ato desse personagem de matar, no caso Jason e a Pearl. Então eu, Daniel, pensando aqui junto com vocês, não colocaria a Pearl dentro dessa categoria de slash, porque ela mata com motivação. Há uma motivação aqui, mas não significa que essa motivação possa ser considerada um padrão, como se a Pearl fosse uma psicopata, por exemplo, que também é uma discussão que eu vejo algumas pessoas, né, fazendo. O filme Pearl, ele tem vários pontos que eu acho interessante da gente pensar. Principalmente com alguém que estuda muito psicose, que é o meu caso. Inclusive, eu estou com uma série de aulas esse ano de 2024 estudando a psicose em Lacan, né? É a estrutura que eu tenho um apreço absurdo, muito mais do que as outras. Estudo todas as outras também, mas gosto muito mais da psicose.
Aqui nesse filme, a Pearl tem uma educação, como eu disse anteriormente, religiosa, né? A mãe dela é muito rígida. E ela tem esse sonho de ser uma estrela, né? Star, de ser uma estrela de cinema. Só que esse sonho dela aqui é um sonho que, às vezes, quando você assiste o filme, pelo menos eu, na minha experiência, você fica às voltas com um possível delírio de grandeza. A Pearl, ela mora numa fazendinha, uma fazenda enorme, na verdade, mas é uma garota assim do campo. Ela só mora com a mãe e com o pai. E ela acredita ser uma estrela de cinema. Ela não, preste atenção nisso daqui, ela não acha que ela pode se tornar uma, que ela um dia se tornará uma. Ela acredita que ela é uma estrela. Esse traço aqui eu acho interessante da gente pensar, porque é algo quando você estuda psicose em Freud, o Freud comenta a respeito do delírio megalomaníaco, ou que alguns autores utilizam o termo delírio de grandeza, né? O sujeito, quando ele acredita ser, por exemplo, a reencarnação de Jesus Cristo, ou quando ele acredita ser a reencarnação de Napoleão, ou quando ele acredita ser uma pessoa que Deus escolheu para dar luz a uma nova raça de humanos, né? Como no caso do Schreber, ou quando essa pessoa acredita ter uma missão de salvar a Terra, uma missão de constituir a Terra logo após uma catástrofe, uma missão de parar uma guerra, uma missão de impedir, de vencer uma guerra, uma missão, por exemplo, de salvar o mundo, de conquistar uma nação, de encontrar a cura para o câncer. Esse componente aqui de se sentir único, exclusivo, uma estrela, você encontra na psicose, principalmente em delírios megalomaníacos, delírios de grandeza. No entanto, essa parte aqui de ser uma estrela tem a ver também com o quê? Com o holofote, com o outro me olhando, com o outro me desejando, com o outro me colocando num lugar de objeto de desejo e objeto de admiração. Então, por exemplo, basta você pensar na Marilyn Monroe, o maior arquétipo possível de uma estrela de cinema. As mulheres queriam ser como ela e os homens queriam tê-la. Ao mesmo tempo que a Marilyn era objeto de desejo, era objeto de admiração. Ao mesmo tempo que a Marilyn era objeto de desejo, também funcionava como um possível objeto de identificação das outras mulheres. Toda a construção dessa áurea do feminino, da feminilidade, da sensualidade, do ser sexy, do ser sensual, tudo isso estava no arquétipo da Marilyn. Não estou falando da Norma Jean. Inclusive, eu já gravei também 4 aulas sobre a vida e obra da Marilyn Monroe através da histeria, pensando os traços da histeria, né? Não coloquei a Marilyn no divã, óbvio, não atendi, mas nós, no meu grupo de estudos, nós discutimos várias questões em torno da vida da Marilyn e essas questões que eu acabei de colocar para vocês, né? Ser objeto de desejo do outro, ser reconhecido pelo outro, ser amado pelo outro, ser visto, reconhecido, aceito por esse outro. Inclusive, no próprio filme Pearl tem um monólogo que é um dos mais incríveis do cinema que eu já assisti, que a Pearl fala exatamente disso. Então, assim, você assiste o filme e você fica às voltas com isso. Caramba, será que é um delírio de grandeza dela? Será que a Pearl tem um delírio de grandeza, de ser uma estrela? Ou não, né? Ela só deseja ser uma estrela para ser amada, vista, reconhecida e desejada pelo outro. É um componente muito interessante, né, da gente pensar. Outro ponto que eu gosto muito do filme é a construção da personagem em relação às mortes. Quando você assiste o filme, o segundo, né, que é o Pearl, você sabe que a Pearl é uma assassina. Porque você conhece essa personagem, conheceu essa personagem pela primeira vez no primeiro filme. Só que no segundo, ela é uma garotinha assim muito sonhadora, tipo, vive numa fazenda. Eu acredito que o diretor, porra, inevitavelmente ele se inspirou bastante no Mágico de Oz, principalmente na Dorothy. Porque a Pearl, quando você a conhece, é apenas uma garota que vive, uma garota do interior, que mora numa fazenda que tem um sonho de ser uma estrela. Só que
a vida, como o pessoal costuma brincar, a vida não é um morango. Então, assim, ela não passa na audição, que também é uma cena muito, muito maneira. A apresentação ali artística e tal, com música, com dança, com interpretação, e ela não passa. E ela perde para quem? Para uma moça, que é loira. Olha como o filme explica essa questão lá no primeiro filme, né? A raiva que a Pearl tem de mulheres loiras. Ela perdeu para uma loira. Essa loira tomou a vaga dela, que na cabeça dela deveria ser dela. Tanto que no filme Maxine, a Mia Goth tá loira. Se você assiste o trailer, ela não tá com os cabelos escuros, ela tá loira. Então, assim, acho interessante esse ponto aqui da inveja, né? Tipo, ela passa a ter inveja não inveja, né? Mas há uma raiva ali das mulheres loiras, porque remete a essa mulher loira que tomou a vaga dela. E ela mata essa mulher, né? Joga os restos dela pro crocodilo lá que vive na fazenda. Uma espécie de uma metáfora, né? Do mal, da representação, assim, da natureza, assim, do mal, né? Fica ali dentro das águas e tal. Tanto que a Pearl tem aquela cena, né, do sorriso, quando o Howard volta da guerra, o olhar dela assim, né, tipo, de loucura total e com aquele sorriso forçado. A maldade dela, ela esconde, né? Então, assim, tem a cena com a mãe dela, tem a cena com o pai dela. Só que a morte aqui, isso que eu acho interessante de pensar. As mortes na Pearl têm uma motivação, por mais louca que seja. Esse ponto aqui que eu acho legal demais em assistir esse filme. Porque esse filme, ele brinca exatamente com esses espectadores que eu costumo dizer que tem um tesão absurdo em diagnosticar a personagem como psicopata. Basta um personagem matar ou um personagem ter um comportamento frio e calculista ou um personagem ter algum tipo de comportamento, entre aspas, narcisista, que o espectador já coloca, olha, esse personagem aqui é um psicopata porque ele não tem sentimento, porque ele não tem empatia, porque ele manipulou, porque ele não respeita regras, porque ele é dissimulado, porque isso, porque aquilo. A Pearl é um personagem que ri da cara desse espectador, porque você não consegue colocá-la dentro de uma caixinha. Olha, ela é um slasher. Não, ela não mata dessa forma. Há uma motivação. Beleza, há uma motivação, mas tem um padrão? Não, não tem um padrão. Ela mata homem, mata mulher, alguém que tá ali na fazenda e tal. Ah, mas ela tem um modus operandi. Cara, ela pode matar com o que ela tiver na mão. A cena mais clássica é com aquela enxadinha, né? É tipo uma enxada, né? Não sei o nome naquela região, como é que é, mas é como se fosse uma enxada, mas em formato de tridente, né? Mas ela pode matar com qualquer coisa. Ela não tem um modus operandi, assim, pelo menos eu quando assisto esse filme, né? Ah, não, mas ela tem um troféu, né? Ela corta as pessoas e não sei o que. Então, assim, as pessoas que gostam de fazer esse tipo de coisa, de diagnosticar personagem em filmes se, como se a própria pessoa fosse o próprio Dr. Spencer Reid, né, do Criminal Minds. Olha, não, por conta desse traço e esse traço aqui, esse personagem é um psicopata. A Pearl, ela ri da cara desses espectadores, né? Então, assim, acredito que no terceiro filme, o espectador, né, a gente vai ter muito mais material para poder pensar essa personagem. Mas eu não coloco a Pearl como uma psicopata. Assim, óbvio que a psicanálise não trabalha com esse conceito de psicopatia, mas pensando o conceito de psicopatia, né, dentro do modelo ali, né, do que está escrito no DSM, alguns psicólogos olham a Pearl, por exemplo, como uma narcisista, né, porque ela manipula as pessoas, né, ela usa as pessoas, inclusive quando o Howard vai para a guerra, ela deseja que ele morra na guerra, né, do tipo, olha, se ele não me serve, se ele não tá aqui para me adorar, né, para me venerar, para mim ele não serve, então ele pode morrer. É uma interpretação
válida dentro da visão, né, e da corrente teórica que essa pessoa assiste esse filme. Então, por exemplo, se eu coloco uma televisão numa sala e chamo um psicólogo comportamental, um psicólogo da existencial, um psicólogo da esquizoanálise, um psicanalista, 4, tá ótimo. Mais que isso, numa sala assistindo um filme só psicólogo, ninguém merece. Cada um vai ter uma visão. Alguém da psicanálise pode pensar assim, não, mas eu acho que é uma histérica. Nossa, pode ser uma psicótica, pode ser uma perversão feminina. Aí o psicólogo pode falar assim, não, eu acho que é uma sociopata, não, eu acho que é uma narcisista, não, mas eu acho que é uma psicopata, né? Aí o existencial pode questionar justamente essa questão da morte. Por que que, né, matar alguém torna alguém psicopata? Tipo, será que nós estamos pensando a morte de que ponto de vista? Cada um vai ter a sua visão, mas o movimento que as pessoas têm de tentar enquadrar a PER dentro de uma nomenclatura, de um diagnóstico, como por exemplo o da psicopatia, leva em conta exatamente esses comportamentos que ela tem. Como no caso, matar. Matar, assim, todo mundo, nossa, é um psicopata, matou. Neuróticos matam. Pessoas que não são psicopatas, que não têm esse diagnóstico de psicopatia, matam. Como um meio, como uma finalidade, dependendo da motivação. Matar aqui, o ato de matar, né? A pessoa, matar, maltrata os animais. Cara, ela viveu numa fazenda. Tipo, matar os animais, fazer xixi na cama, colocar fogo em objetos, enfim, há uma série de características que a galera que estuda psicopatas costuma levar em consideração. A infância, que trauma que ela sofreu, nossa, a educação com uma mãe religiosa, rígida. Nossa, e a figura do pai? Ah, era um pai que não estava muito presente, pois estava sempre doente e tal. A ordem na casa era a mãe que dava. Que lei é essa? Será que temos uma lei dentro dessa casa? Será que não temos uma lei? Como que a Pearl se relaciona, por exemplo, com o sexo? Será que ela foi reprimida sexualmente por conta da religião? Óbvio que as pessoas, quando assistem esse filme, terão esse movimento, né? Do tipo, olha, eu acho que ela é uma narcisista, eu acho que ela é uma psicopata, eu acho que ela é uma psicótica, eu acho que ela está numa espécie de um delírio, e ela está ali passando ao ato, matando os outros. Cada um terá a sua visão, né? Tem a sua leitura. É um filme que eu indico para todo mundo, porque ele brinca exatamente com isso. Ele brinca com os fãs de filmes de terror, porque, na minha opinião, ela não se enquadra dentro dessa categoria de slasher. Ele brinca com a galera também que gosta de assistir filme de psicopatas e ver o modus operandi, o troféu, a infância do cara, a forma como ele mata, o tipo das vítimas, o padrão. Ele brinca também com essa galera. Ele brinca também com a galera que gosta de ficar diagnosticando. Olha, será que a Pearl é uma psicopata, é uma sociopata, é uma psicótica? Será que ela está em um delírio de grandeza? Será que a Pearl, no caso, é uma narcisista? Também brinca com essa galera. É um filme de terror. Como eu disse, eu considero o Pearl um filme de slasher versão 2.0, assim, né? O diretor, com certeza, bebeu bastante dessa fonte, né? Dos filmes como do Halloween, né? Do Sexta-feira 13. Mas a Pearl é uma das melhores personagens assim, dos filmes de terror, né? Porque convoca o espectador a sair desse lugar de ficar colocando personagens dentro de uma caixinha, que é o mesmo